gente de norte a sul precisam conhecer seu amor. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Em toda parte há crianças que vivem sem luz, que ainda não ouviram falar. Não há mais tempo a perder, vamos anunciar o amor que tem poder para salvar. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. O Brasil precisa do Salvador. Olha aqui, ó. O Brasil precisa do Salvador, porque tem muitas crianças sem luz, amando, brincando com as trevas, né? E nós estamos aí no mês de outubro com Halloween e muitas crianças sem saber que estão mexendo com as coisas ocultas, com o ocultismo, com as coisas, com magias, coisas do mal que vão afetar a sua vida. São crianças que vivem, sabe como? Sem luz, que vivem nas trevas. Olha lá, em toda parte há crianças que vivem sem luz, que ainda não ouviram falar de Jesus. Por isso, nós podemos amar a Deus, podemos multiplicar é falar do amor de Deus a outras crianças, podemos orar pelos missionários e por elas também e repartir. Vamos falar com Deus agora, agradecendo porque nós estamos em campanhas de missões nacionais e vamos orar porque nós cantamos amo, multiplico, oro e reparto. Vamos orar e falar com Deus agradecendo? Querido Deus, muito obrigado por mais esse encontro que o Senhor nos dá. Ainda estamos na pandemia, sabemos que precisamos estar em casa e podemos aprender mesmo em casa. Obrigada por mais esse encontro, pela vida das crianças e das famílias que participam desse encontro comigo. Nos abençoa e ajuda quem está passando por dificuldades ainda por conta da pandemia, com enfermidades. Abençoa, Senhor, essas vidas com saúde. Também oramos pelos missionários que estão falando do seu amor, se multiplicando. Muito obrigado por essas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Legal. Que bom saber que nós podemos, porque nós estamos em plena campanha de missões, nós podemos orar também pela vida dos missionários. O tema da nossa campanha de missões nacionais é Porque Ele me amou. Fala muito do amor de Deus essa campanha. Por quê? Porque o tema é porque Ele me amou. E a nossa divisa, o nosso versículo, o nosso texto áureo, a divisa que nós estamos lembrando desde setembro, durante toda a campanha, está na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de 1 João. Lá no finzinho, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta. E lá na terceira está escrito assim, 1 João 19, 1 João 4,19, 1 João 4,19, está escrito assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso, não dá para você ler aqui, então eu trouxe o cartaz para você ver, né? O capítulo é o número que vem primeiro, depois do nome do livro. Foi a primeira carta que João escreveu, ele escreveu 3, a primeira carta no capítulo 4, que é o número grande na sua Bíblia. No versículo 19, que é o número pequenininho, ele escreveu isso: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro, nós podemos amá-lo. Então, a campanha de missões nacionais está falando muito do amor de Deus pelas pessoas. Todos nós que entendemos desse amor, podemos nos tornar missionários, podemos provar que amamos a Deus, né, nos multiplicando. Mas o que é um missionário?
O missionário é um multiplicador, é um aluno de Jesus, um discípulo de Jesus, que é uma pessoa como você, como os seus pais, só que é uma pessoa que já pode estudar e aprender de Deus e evangelizar, falar de Jesus, se multiplicar onde ela estiver. Você pode se multiplicar aí na sua casa, na vizinhança, na família, falando do amor de Deus. Aí quando cresce, se prepara, vai para a Junta de Missões Nacionais e vai se tornar um missionário. E Deus vai te mandar através da Junta de Missões para algum lugar. Mas você vai trabalhar lá, falando do amor de Deus naquela cidade. Aqui no nosso país, nós temos 26 estados no nosso país. E temos também o Distrito Federal. Mas temos dentro desses estados, desses 26 estados, mais o Distrito Federal, nós temos 712 missionários que a Junta de Missões enviou para o Brasil todo, para evangelizarem, falarem do amor de Deus. E nós precisamos sustentá-los, ajudá-los. Como? Por quê? Porque o missionário precisa morar numa casa, pagar o aluguel, né? Ele precisa de combustível para o seu automóvel, precisa também comprar os equipamentos para ele trabalhar, para poder dar as aulas, ensinar, alcançar as pessoas para Jesus. E as finanças dele, então, precisam ser... Ele precisa ter, né, as suas finanças, o seu dinheirinho. Como é que ele vai receber se ele trabalha o dia inteiro, a semana toda, falando do amor de Deus, dando estudo bíblico, ajudando as pessoas? Como? Fazendo visitas em hospitais, em presídios e ensinando as crianças e os adultos. Não dá tempo, né, de trabalhar para ganhar dinheiro. É aí que nós entramos e nós estamos na campanha, né? Já estamos juntando o nosso dinheirinho. Você já tem o seu cofrinho, tem criança que já me mandou vídeo do seu cofrinho, já contou que está juntando. Eu também estou juntando. Olha só no meu cofrinho, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então, você pode pôr notas também. Dinheirinho que você consegue como? Ajudando aí na sua casa, fazendo algumas atividades, e o papai, a mamãe, a vovó, o vovô te pagam, fazendo massagem no pé de um, coçando a costa do outro, lavando o carro, lavando a louça, lavando o banheiro, limpando a casa. Você vai trabalhar e vai juntar o seu dinheirinho e vai dar a sua oferta de amor, fruto do seu trabalho. Olha que lindo! E quanto você vai dar? Não importa, importa que você vá juntando com amor o seu dinheirinho, porque é o seu dinheirinho que vai abençoar a vida dos missionários. Nós vamos juntar o dinheiro do Brasil todo e a Junta de Missões Nacionais vai dividir, vai abençoar a vida de todos eles. Não vai ser maravilhoso? Vai ser especial. Na Bíblia está escrito que Deus ama quem dá com alegria. Você já memorizou até esse versículo comigo, né? Já sabe. E eu e você vamos então, com alegria, juntar o nosso dinheirinho, porque só temos mais 2 semanas para encerrar nossa campanha, tá bom? E eu espero que você faça isso com muito carinho e muito amor, tá bom? Porque você vai alegrar o coração de Deus, porque você ama a Deus, você multiplica falando do seu amor, você pode orar pelos missionários, mas você também vai repartir aquilo que Deus te dá. Que lindo, né? Só dá quem tem. Não é maravilhoso? Cada vez que você abre sua mãozinha para dar, você dá e Deus retorna para você porção dobrada. Como é lindo ver o cuidado de Deus. Nada falta para quem oferta com amor, tá bom? Que Deus te abençoe a repartir. Porque os missionários precisam ficar falando, ensinando. Por falar em ensinar e falar, eu quero contar a história para vocês hoje de um missionário. Porque nós estamos celebrando no mês de outubro, no dia 31, no finalzinho de outubro, nós celebramos uma data especial para os servos de Deus, para a Igreja de Cristo, que é o dia da Reforma Protestante. Mas o que é uma reforma protestante? Um missionário, um certo dia, o nome dele era Martinho Lutero. Martinho Lutero era um missionário, foi o reformador da igreja. Por quê? Ele precisava mostrar para as pessoas que estavam indo às igrejas e estavam fazendo as coisas erradas. Elas estavam fazendo coisas que elas não estavam em obediência à palavra, fazendo coisas que estavam na palavra, obedecendo às ordens de Deus. Então, ele escreveu 95 ensinos que Deus mostrou para ele da palavra, que a igreja precisava corrigir, precisava reformar. E ele, então, Deus usou a vida de Martinho Lutero há 503 anos atrás, para que ele pudesse, então, elaborar, fazer, né, e escrever esses ensinos que nós chamamos de bases,
Bases da Reforma. Só que ele escreveu 95, nós vamos pensar hoje em 5, tá bom? Nós vamos pensar as 5 diretrizes, as 5 bases para não esquecermos, tá bom? Porque esse missionário foi usado por Deus para ensinar o que era correto para as pessoas. Deus faz isso, usa os missionários para ensinar. E o nome dele era Martinho Lutero, e nós vamos conhecer as 5 diretrizes para não esquecer, tá bom? Tá ok? Vamos lá? Vamos começar com a primeira base que ele ensinou para o povo, então, para que as pessoas pudessem fazer as coisas corretas e agradar a Deus, então. Bom, Mariana era uma menininha e ela sempre queria fazer as coisas boas. Olha, uma atitude boa, que bacana, né? É legal a gente fazer as coisas boas. Mas ela pensava que se ela fizesse muitas coisas legais, ela chegaria lá no céu. Cada vez que ela fazia uma coisa ruim, ela tentava fazer uma coisa boa para compensar aquilo que ela tinha feito de errado. Olha, essa é Mariana, a gente aprende que deve fazer o que é certo, mas ela achava que assim ela seria salva. Ela pensava que se ela fizesse coisas boas, as obras livrariam ela dos pecados dela, das coisas erradas que ela pensava, falava e fazia. Muitas pessoas também pensam como ela, sabia? Que as boas obras podem ajudar você a receber a salvação. Mas será que isso está certo? Não, Martinho Lutero, ele viu que as pessoas naquela época pensavam assim. E elas então, elas até pagavam para ter o perdão dos pecados, até pagavam na igreja uma quantia em dinheiro para alguém para poder ter os pecados perdoados. Ah, Martinho Lutero falou: "Não, isso aí tá errado. Para fazer as coisas boas ajudam na salvação da gente? Claro que não, de forma nenhuma. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9, algo que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só que coisa interessante que está aqui. Fala exatamente o contrário. Diz aqui, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Olha que coisa interessante. Eu e você devemos nos preocupar com isso. Por quê? Porque é pela graça que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia. Olha aqui. Por meio da fé. Por meio da fé. Então, é através da fé que nós somos salvos. E diz a Bíblia ainda que isso não vem de nós mesmos, não é das obras que nós fazemos. Então, eu e você devemos prestar atenção disso. Para isso, que a atenção, a salvação não vem através das coisas boas que nós fazemos. Gálatas 2,16 também diz algo interessante. Olha só que interessante que diz em Gálatas 2,16, ó. Sabendo, contudo, que o homem, olha só, o ser humano, não se torna justo através das suas obras, e sim através da fé em Jesus Cristo. Olha que coisa! Martinho Lutero, então, ele pôde falar, ensinar para as pessoas que só a fé nos faz ser salvos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, olha só como está o nosso coração. Como que vive o nosso coração? Sujo, sujo de pecado. A Bíblia diz que o coração é enganoso, está lá em Jeremias 17, 9. Diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E ele é o desesperadamente corrupto. Nosso coração, ele tem coisas muito sujas e feias dentro dele, infelizmente, porque nós já nascemos assim. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 o quê? Que todos pecaram. Nós somos pecadores, por isso eu e você temos isso no nosso coração. Mentira, é fácil mentir, e mente uma vez, depois outra, depois fica com ódio de pessoas, fica com raiva de amiguinhos, da mãe. Tem criança que tem raiva, tem ódio e brigas também. Nossa, às vezes até os adultos brigam entre si na família. É triste isso. Mas por quê? Porque o coração da gente, a nossa mente, é assim desde que nós nascemos, né? Somos assim. Será que você vai ficar limpo só porque vestiu uma roupa limpa? Não, não. Será que você vai ficar com a sua vida lá dentro limpinha só porque você fez alguma coisa boa por fora? Não, não, de jeito nenhum. Nós temos o coração cheio de pecado,
mais coisas boas que façamos, por mais coisas boas que façamos, o pecado não vai sair de dentro de nós, tá? Porque nós já nascemos assim. E diz a palavra de Deus em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção, a certeza de fatos que não se veem, é acreditar naquilo que nós não vemos. Então, nós esperamos, mas não vemos. Isso é fé. Acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que é verdade. Isso é fé. E a fé, a nossa fé, ela tem que estar firmada onde? Em Jesus, o Filho perfeito de Deus. Fé em Jesus. Porque essa fé, essa certeza que nós temos de que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, de que ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, né? De que nós somos amados por Deus. Lembra? Só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Mandou o seu filho para morrer na cruz porque nós nascemos assim, pecadores, porque o nosso coração é cheio de coisas ruins. Mas ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ele viveu de novo, ele está vivo. E você pode crer. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você é salvo, porque está escrito lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você pode ser salvo se você crê, se você tiver fé de que Jesus morreu na cruz para libertar você dos seus pecados. E aí sim, você será salvo. Olha que coisa preciosa, que coisa linda. A primeira base da reforma protestante, qual é? A fé. Alguém é salvo através das boas obras, por ser bonzinho ou por ajudar os outros e fazer coisas boas? Não. O que nos salva é a fé. A salvação é pela fé. Então creia. Se você ainda não creu no Salvador Jesus, procure crer nele, porque ele quer salvar você. Ele morreu por você e ele quer salvar você. Essa foi a primeira base da reforma protestante, a fé. Aquele missionário Martinho Lutero, há 503 anos atrás, ele disse, só a fé pode salvar. Está escrito na Bíblia. E ele provou. E as pessoas viram. Teve quem não gostou. Ele sofreu muito porque ele falou essas verdades. Mas era preciso que acontecesse. Agora, a segunda base para a reforma protestante. Você já ganhou algum presente? E você gosta? Claro, né? Todo mundo gosta. Agora, quando nós ganhamos um presente, uma menininha chamada Fernanda ganhou um presente, e quando ela olhou aquele presente, ela logo viu que era grande, estava lá na sala e era para ela. Tava o nome dela lá, bem grandão, Fernanda. Ela ficou muito contente e logo ela foi abrir o presente. Mas na hora que ela foi abrir o presente, ela olhou e já rasgou o papel logo. E você acha que ela falou assim? Eu tenho que pagar por esse presente aqui. Você acha que ela falou isso? Não, claro, né? No que ela bateu o olho no presente, uau, o meu é aquele maior lá, tá escrito o meu nome, eu quero. E ela foi logo lá abrir o seu presente. Ela apenas aceitou. Ela não teve que pagar por aquele presente. Claro que não. A salvação também é assim. É, porque nós vimos a primeira base, qual é? A fé. E a segunda? A segunda é só a graça. Mas o que é graça? É a graça de Deus, é o presente de Deus. Quando você recebe um presente de Deus, você aceita aquele presente e você fica feliz, né? Você não precisa pagar por ele. Por quê? Porque aquele presente é pela graça. Mas não é meu aniversário, não faz mal. Você ganha, se alguém quiser te dá porque quis dar. E é assim a salvação. A Bíblia nos fala que quem oferece esse maravilhoso presente da salvação para nós, esse presente que é pela graça que você recebe, porque está lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Deus te dá pela graça dele. A palavra graça quer dizer, não tem nada a ver com gracinha, com risada não, tá? Com palhaçada. É graça, pela graça sois salvos. A graça de Deus é um favor que ele faz para nós sem a gente merecer. Nós não merecemos um presente de Deus, mas é pela graça que nós somos salvos através da fé. Basta crer em Jesus. E a graça de Deus não cobra nada de nós. Então, ele nos dá sem nós merecermos, porque pela graça sois salvos. É assim, não precisamos fazer as obras
para receber a salvação. A salvação é de graça para nós. E foi pela graça de Deus, né, que nós recebemos. Não precisamos pagar. Antigamente, na época de Martinho Lutero, as pessoas até pagavam dinheiro para alguém para perdoar os pecados dela. Olha que coisa. Faziam sacrifícios ou trabalhar. Até hoje tem gente que faz sacrifícios para poder receber o perdão de Deus, a salvação. Nada disso é preciso. É um presente. Quando nós falamos de presente, a gente tem que lembrar que Deus presenteia. Deus nos dá esse presente. E quem oferece esse presente é Deus. Sabe? Aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos ama com um amor eterno. Deus nos deu pela sua graça. É um favor que nós não merecemos, mas Ele nos deu. E olha só que interessante, aqui nós temos um professor que deu nota para todo mundo, sem ninguém precisar estudar e nem fazer prova. Como assim? Ele quis dar, né? Você acha que eles merecem? Não estudaram, não tiraram as notas, para poder receber a nota no seu boletim lá. Então, o professor deu porque ele quis dar. É um presente, deu de graça. Eles não mereceram, ninguém teve que fazer nada. Alguém pode discutir, isso o professor não deve fazer, mas não interessa, ele quis fazer. Então, isso é de graça. Ele deu de graça, ele ofereceu de graça. Agora, ele deu a nota para as crianças. Deus nos deu a salvação através da fé. Saiu de graça para nós, mas um dia o Filho de Deus precisou pagar um preço muito alto. Por quê? Porque se é pela graça de Deus e é pela fé, é a fé no Senhor Jesus, que um dia veio a este mundo, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, sofreu por mim, sofreu por você lá, né? E eu e você devemos lembrar disso, tá? Lembrar disso, lembrar que Jesus pagou o preço. Ele deu a salvação a pessoas que têm pecado. Deus deu. Por isso nós não merecemos a salvação, tá bom? Mas Deus se preocupou conosco de uma maneira tão preciosa, tão linda, entregando o seu Filho. Então, é pela graça, mas através da fé no sacrifício de Jesus. É preciso crer que ele se entregou e recebê-lo como seu único Salvador. Que lindo saber que foi Jesus quem fez isso por nós. E eu e você pudemos aprender então que é só a fé, só a graça. Mas a terceira base para a reforma protestante está aqui, só Cristo. Só a fé, só a graça, só Cristo. Só Ele, o perfeito Filho de Deus. Essa é a terceira razão, a terceira base pela qual que nos dá a segurança, a certeza de salvação. Eu vou contar para vocês a história do Marquinho. O Marquinho, subiu numa árvore e começou a gritar quando ele viu que ele estava muito alto. O pai dele correu lá e o pai dele então foi tirar ele de lá e tirou. Ai, pai, obrigado. Ele então ficou tranquilo, porque o pai dele estava por perto e pôde ajudá-lo. O pai dele foi o mediador, aquele que tirou ele de lá, que acudiu ele, sabe? Que salvou ele, porque ele estava correndo risco e perigo ali. Marquinhos não conseguia sozinho e de repente o seu pai chegou e conseguiu tirar ele de lá. Seu pai foi o meio de salvar a vida de Marquinho. É assim, ele foi o mediador para livrar o Marquinhos. E a Bíblia também nos diz que Jesus foi o nosso mediador, sabe? Olha que coisa linda. Jesus está aqui, ele morreu na cruz, ressuscitou, já voltou para o céu, está lá, e é Ele que recebe as nossas orações e nos acode. Estamos nós todos precisando de alguém para se dar por nós, para nos acudir nas nossas dificuldades. E diz assim a Bíblia em 1 Timóteo 2,5, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que coisa, a Bíblia fala dele. Ele é o mediador. Ele é o único. O mediador é aquele que intervém em favor de outra pessoa, tá? É ele que intercede por nós. Só existe um único mediador entre Deus e nós. E esse quem é? Jesus, o Filho de Deus. Ninguém mais pode ser nosso mediador. Ninguém mais. Só Jesus, porque foi ele quem morreu e ressuscitou. O único que viveu aqui na terra, o único que
pôde crescer aqui, nasceu aqui como uma criancinha, e aqui ele cresceu, começou a viver a sua vida, o seu ministério, né? A fazer os seus milagres aos 30 anos, e até os 33 anos ele pôde então repreender os mares, acalmar a tempestade para os discípulos, pôde curar surdos, cegos, pessoas todas tortas, coxos, aleijados. Jesus pôde fazer até a ressurreição de mortos, até pessoas que estavam mortas puderam ressuscitar, porque ele é o perfeito Filho de Deus, todo-poderoso. E quando ele veio aqui na terra, ele foi homem, e como seu pai, ele também sentiu cansaço, ele sentiu tristeza muitas vezes. Tem várias histórias na Bíblia que mostram Jesus como ser humano, sofrendo por nós. E até, olha só que coisa, até ele chegou até a ser tentado por Satanás. Um dia Satanás falou assim para ele, você tá com fome? Porque depois do batismo dele, ele teve que ir para o deserto e ele passou lá por umas provas. E o diabo tentou ele, Satanás. Então, chegou um momento que ele estava lá 40 dias sem comer, e então ele estava com fome. Aí Satanás falou para ele, transforma essas pedras aí em pães, faz virar pão, você pode, né? Faz isso. Queria fazer ele, tentando ele para ele fazer isso. Ele tinha poder para fazer, mas ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele obedecia as palavras de Deus Pai, sendo Deus Filho. Ele passou por muita luta aqui nessa terra, por me amar e por amar você. Então nós aprendemos a terceira base da reforma. Qual é? Só a fé, só a graça, só a fé, acreditar naquilo que nós não vemos, só a graça de Deus, né? Favor que nós não merecemos. Só Cristo, Filho perfeito de Deus, que foi entregue por nós. Ele é o nosso mediador, só Ele, né? Só Ele, não precisa de mais santo nenhum. Por isso que nós falamos que você precisa ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém mais. Ele não precisa da ajuda de ninguém para acontecer nada na sua vida, para te dar a salvação, para cuidar de você. Ele só basta. Ele, o Cristo, o Filho perfeito de Deus. E a quarta base, qual é? Só a Escritura. Quando nós pensamos na Escritura, é um jeito da gente falar Bíblia, palavra de Deus. Também é Escritura. E olha só que lindo. A Bíblia, a palavra de Deus, é o livro mais lido no mundo todo, tá? E é o livro que contém só verdades. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17, diz assim, eu vou ler para você. Toda a escritura, quer dizer, toda a Bíblia, é inspirada por Deus. Foi Deus que colocou dentro do homem, de 40 homens para escrever. Foram 40 homens que escreveram. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, chamar atenção, para corrigir e para educar na justiça. Olha que interessante, a Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Ela ensina os adultos, as crianças, ensina os velhinhos, até os empresários. A Bíblia ensina todas as pessoas. Ensina como os casais devem viver, ensina como a gente deve namorar, ensina que nós devemos obedecer, que os pais têm que cuidar dos filhos. Ensina tudo. E é só verdade. A palavra de Deus, tudo aqui é verdade. Nunca, nunca houve erro na palavra de Deus. E esses homens levaram 1.600 anos para escrever a Bíblia, a palavra de Deus, mas ela tem um só autor, e esse autor é Deus. Nós já estudamos sobre isso nos nossos vídeos, né? A palavra de Deus, ela é para todos, e você pode ler a palavra de Deus a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, e você pode também baixar no seu celular, e você pode também ler a Bíblia com vários, tem desenho para quem gosta de ilustrações, e a Bíblia também, ela tem em vários tipos, né? E você pode conhecer a palavra de Deus de uma maneira bem dinâmica, bem gostosa. Você pode ouvir também pelo celular, né? Você pode acompanhar as escrituras e conhecer os ensinos que tem na palavra de Deus todos os dias. Você pode ler e crer e defender a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é tudo para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus
é o grande eu sou, o todo-poderoso. Ele não varia. Uma hora tá alegre, outra hora tá triste. Não, ele tem os ensinos para você, para que você possa viver uma vida abençoada e segura e poder um dia morar no céu. Tudo sobre Deus está na Bíblia e você deve ler a Bíblia. E quando nós voltarmos às aulas presenciais, você vai ter a alegria de estar junto com a gente, os professores, ensinando você. E você vai poder, então, aprender lindas histórias. Mas em casa você também pode aprender, tá bom? Tem vídeos com histórias lindas, né? Em desenho animado. E você pode aprender coisas especiais. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, só a Escritura. Não acredite em coisas, livros que queiram fazer você tomar decisões que são decisões importantes para a sua salvação. Só a Bíblia mostra para você o caminho da salvação. Então, leia a sua Bíblia, aprenda a sua Bíblia, peça para a mamãe ler aí, para contar histórias para você, tá bom? Porque a palavra de Deus deve ser lida e aprendida. E a última base, a primeira foi só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura. E a última? Qual é a última? A última vai nos fazer pensar na história de um homem que era um rei. Era o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor era o rei lá na Babilônia. E lá ele sonhou uma noite e ele queria saber qual era o significado do sonho, porque ele não entendia. Então o que ele fez? Ele falou assim para os súditos deles: tragam os magos, os feiticeiros, eu quero todos aqui os adivinhadores e eu quero que eles me contem. Aí o rei chegou e o rei falou assim para eles: falem para mim, eu quero que vocês interpretem meu sonho. Aí eles falaram: pode falar, rei, qual é o sonho? O rei falou assim: não, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei. Como assim, rei? Aí não dá. O rei tem que falar pra gente o que o rei sonhou e nós vamos interpretar. O rei falou: não, eu quero que vocês falem o que eu sonhei e interpretem. Nossa, eles ficaram meio assim. Que estranho. Ai, rei, assim a gente não consegue. O rei falou assim: levem todos eles. Eu quero que todos morram. Eu quero que todos eles morram. Olha só o que o rei fez. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele queria saber o significado. Mas eu e você devemos pensar que não estava morando lá no palácio não, um rapaz chamado Daniel. E Daniel, que não estava vivendo lá, quando soube da ordem do rei, ele pediu para o rei para falar com o rei. E pediu para o rei um tempo, falou assim: rei, me dá um tempo, eu não vou contar a história toda que não dá tempo, você vai ter que ler no livro de Daniel, tá bom? É uma tarefa para você. E você vai ler lá e vai saber direitinho. Aí Daniel falou assim, chegou para os 3 amigos dele. Ele tinha 3 amigos que também tinham ido como prisioneiros com Daniel lá para Babilônia. Tá? Estavam cativos lá, presos lá. E Daniel então falou para os 3 assim: olha, peçam a Deus aí que me mostre. Porque ele chegou para o rei e falou: rei, me dá um tempo. Me dá um tempo que eu vou consultar o meu Deus e vou procurar saber esse sonho e vou interpretar para o rei. O rei falou: tá bom. Aí ele chegou para Azarias, Ananias e Misael, que eram os 3 amigos dele, que levaram o nome lá na Babilônia, foram trocados esses nomes deles por Mesaque, Sadraque e Abidinego. Então, eram nomes de deuses lá da Babilônia. E ele então, Daniel pediu para eles falarem com Deus, e eles falaram. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que eles pediram para Deus que Deus desse a revelação para Daniel. E Deus foi maravilhoso, porque naquela noite Daniel estava dormindo e começou a sonhar. E viu a estátua que o rei viu, que era uma estátua grande, gigante. E ele então viu, e ele sonhou com aquela estátua. E de repente, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que naquele momento, Deus falou com ele enquanto ele estava sonhando, e ele ficou feliz, ele acordou todo contente, e ele disse: Deus me deu a revelação, me contou, me mostrou o sonho do rei, e me deu a revelação do que significa esse sonho. Nossa, Daniel ficou tão feliz, tão feliz. Daniel chegou lá para o rei e ficou todo contente, e Daniel explicou todo o sonho ao rei. E mais uma vez Daniel começou a exaltar o rei, porque quando Daniel chegou para o rei, Daniel falou assim para o rei, logo pela manhã: o mistério que o rei pediu, que os sábios exigiu,
que nem os sábios, nem os adivinhadores, nem os magos puderam revelar? Há um Deus no céu que revela os mistérios. Olha o que ele disse. Há um Deus no céu que revela os mistérios, pois ele me fez saber o sonho do rei e a sua interpretação. Nossa, ele contou para o rei. Ele contou para o rei e disse para o rei que foi Deus que tinha dado para ele aquele sonho. Olha que interessante. Então Daniel explicou todo o sonho ao rei Nabucodonosor. Mais uma vez, Daniel exaltou a Deus. Ele deu toda a glória a Deus. Daniel não disse que ele era muito inteligente e porque ele era o bom, ele sabia a interpretação do sonho do rei. Mas ele disse que tudo veio do Senhor. O rei ficou contente e desistiu de mandar matar aqueles outros sábios. Ele também exaltou a Deus, até o rei exaltou a Deus. Quando Daniel sonhou e foi falar com o rei, logo ele falou: olha, rei, Deus, o Deus dos céus, me interpretou o sonho, me falou, me mostrou a estátua com a qual o Senhor sonhou. E o sonho significa isso, explicou direitinho. Não dá tempo de te contar o que significa o sonho, tá? Vai lá em Daniel e você vai encontrar, tá bom? Você vai procurar e vai encontrar lá em Daniel capítulo 2, do 1 ao 49, tá essa história. Então, ele contou para o rei e o rei ficou admirado. Sabe o que o rei falou? Puxa vida, o rei falou, esse Deus então é top, esse Deus é o máximo. Colocou Daniel como chefe de todos os sábios, sabe? Como um governador lá. Nossa, aquele Daniel, ele foi especial. Sabe, quando alguém elogiar você, você tem que falar assim, é Deus que faz. Pedro sempre tirava notas boas, o menininho. Aí, quando de repente as pessoas ficavam elogiando ele, ele falava assim: é Deus que me ajuda, é Deus que faz isso, é Deus que me deu inteligência, foi Deus. Ele sempre reconhecia. Isso é dar glória a Deus. Só Deus merece a glória. Por quê? Por que Daniel sonhou com o sonho do rei? Porque Deus fez isso para ele. Por que nós acordamos? Porque Deus nos dá o ar para respirar. Respiramos a noite toda. Se a gente parar de respirar, a gente morre, não é? Deus dá o ar, Deus dá o dia pra gente, dá a noite, dá a família, deu esse corpo, por isso que a gente tem que tomar conta do corpo, né? Proteger, não deixar ninguém mexer. Por isso que nós temos que dar glória a Deus. Só a Deus, glória. Só Deus merece a glória. Daniel deu toda a glória a Deus. Ele falou: Deus me mostrou. Deus me revelou, por isso eu estou revelando para o rei, e o rei pôde dar glória a Deus. Tudo que você fizer deve agradar o coração de Deus. Olha que coisa linda que está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, qualquer coisa que você coma, quer bebais, qualquer coisa que você beba, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Até quando você vai brincar, tá bom? Até quando você vai assistir uma televisão, vai ver uma série, vai ver um desenho. Você tem que pensar se aquilo que você está fazendo está dando glória a Deus. Aquilo agrada a Deus? Aquilo é correto? Então, Martinho Lutero explicou para as pessoas lá: olha, não é como estão fazendo, só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e só a Deus glória. Nós não podemos dividir a glória de Deus com outros deuses. Tem gente que adora tantas outras coisas que não são deuses. Foram homens como nós, foram pessoas como nós. E na própria Bíblia, no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, você encontra: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, não é pra gente adorar uma imagem, pra gente adorar pessoas, pra gente adorar um filho, pra gente adorar carro, adorar casa, iate, nada dessas coisas. Nada disso merece a glória. A Deus toda a glória. Não é lindo ver que Deus usou a vida de Martinho Lutero, aquele missionário, para ensinar essas verdades e reformar então a igreja protestante que estava com pensamentos errados. Não é lindo? Vamos então, estavam agindo de maneira errada. Que Deus nos abençoe para que nós possamos realmente crer
ter fé e receber a salvação só pela graça, crendo em Jesus, porque só Cristo é o Salvador, e que possamos sempre acreditar nas Escrituras e dar glórias somente a Deus. Vamos falar com Ele e agradecer, pedindo que Ele nos ajude assim. Depois nós vamos cantar para encerrar, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor usou a vida de Martinho Lutero, aquele servo teu, aquele missionário, multiplicador, e hoje nós podemos aprender como aconteceu a reforma na igreja protestante. Nos abençoa para que possamos dar sempre a Deus toda a glória, que possamos ter fé no coração, acreditar mesmo sem ver, sabendo que Jesus existiu sim, que Ele viveu sim, Ele morreu, Ele está no céu e Ele vai voltar. Dá-nos essa fé e que possamos, pela graça de crer em Jesus, receber essa salvação. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a ler e a obedecer sempre a Tua palavra. E abençoa os missionários que estão espalhados no Brasil, sendo multiplicadores, ensinando essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar então para a gente encerrar nossa aula e até o nosso próximo encontro, quando nós vamos encerrar a campanha, então, de missões nacionais. Eba! Que gostoso, né? Vamos lá então? As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes para não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só a fé, só a Cristo, só a Cristo, só a Escritura, só a Deus, glória. Só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Escritura, só a Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá, por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base, a glória é só a Deus. Só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Escritura, só a Deus, glória. Só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Escritura, só a Deus, glória. Que seja assim, que possamos acreditar sempre, né? Tá bom? Só na palavra de Deus e glorificar o nome dele, né? Tchau!